Fala galera, aqui é o professor Gilberto Júnior, mais uma vez na área com vocês. Vamos dar continuidade à correção da prova do Enem 2023. A pedidos, nós vamos resolver a questão de número 170 da prova amarela. Então galera, eu já falei e volto a falar para vocês. A prova do Enem é uma prova de estratégia. Se você não tiver uma estratégia formada na sua cabeça, na hora da prova você se perde com o tempo. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque assim como tem muitas questões fáceis ou de caráter que você consegue resolver ela de forma rápida, gastando poucos minutos, tem esse tipo de questão que eu vou mostrar agora para vocês, que você perde muito tempo. Então essa questão, né, esse nível de questão aqui, é aquela questão que você tem que passar o olho na questão, ver que ela é uma questão difícil, você coloca um asterisco nela e vai fazer as questões mais fáceis, certo? E aí quando você terminar de resolver todas aquelas questões que você acha que são fáceis, partir para as questões medianas, e não tiver mais questões medianas, aí sim você volta para essas questões e tenta resolver elas. Tá? Por quê? Porque é aquela questão que você vai perder muito tempo. Muito tempo. Então, se você tenta fazer ela no início, você vai deixar de fazer algumas outras questões mais fáceis. Beleza? Então, vamos lá para a resolução. Então, essa questão ela foi a pedido de alguns alunos meus. Pediram para resolver ela e eu falei que iria comentar a questão. Então vamos lá. Então a questão era uma questão que ela envolvia juros compostos, certo? Então o conteúdo envolvido aqui, juros compostos. E ela falava mais ou menos assim: uma loja vende seus produtos de duas formas: à vista ou financiado, em 3 parcelas mensais iguais. Beleza. Para definir o valor dessa parcela nas vendas financiadas, a loja aumenta 20% do valor do produto à vista. Então, no meio da questão, ele fala que o produto à vista vai custar R$ 1.500, beleza? Então, vamos retirar esses dados aqui. Então, os dados, nós vamos ter o valor à vista, ele vai custar R$ 1.500, beleza? E a prazo, esse valor ele vai aumentar 20%. Então, se eu pego 1.500 e multiplico pelo fator de aumento, que é 1,20, nós chegamos a ter o valor já aumentado de 20%. Então, vai ficar R$ 1.800. Pronto. Esse é o valor a prazo, certo? Sendo que as parcelas elas vão surgir desse valor a prazo. Então, ele fala que se eu pegar esse valor a prazo e dividir por 3, eu acho o valor de cada parcela. Então, cada parcela vai custar quanto? R$ 600. Professor, por que 600? Porque você vai ter 1.800 dividido por 3, nós vamos ter R$ 600, beleza? Então, as parcelas, elas são iguais. Aí ele continua no meio da questão e fala o seguinte, ó. A primeira parcela deve ser paga no ato da compra. Opa! Então, sublinha isso aqui. Ó. A primeira parcela deve ser paga no ato da compra. E as duas últimas em 30 e 60 dias após a compra. Então, quer dizer, a segunda após 1 mês e a terceira após 2 meses da compra. E aí, no meio da questão, ele traz um outro dado importante. Ele fala o seguinte, ó. A raiz quadrada de 28 vai ser aproximadamente quanto? 5,29. Aí olha o que é que ele fala. A taxa mensal de juros compostos praticada nesse financiamento é de quanto? Então ele quer saber no financiamento, certo? O que é que eu quero que vocês entendam aqui comigo? Vamos lá, vamos fazer uma linha do tempo para a gente entender a questão perfeitamente. Então, o tempo hoje... Então aqui eu vou ter 0, ele vai pagar a primeira parcela aqui, do ato da compra. 1 mês após, ele vai fazer a segunda parcela.
e após 2 meses ele vai fazer a terceira parcela. Todas essas parcelas aqui, elas serão de R$600, certo? Todas elas. Então a segunda parcela também de 600 e a terceira parcela também de 600. Ok. Então qual é a linha de raciocínio aqui? É o seguinte: você vai tomar como base o valor à vista, certo? Por quê, professor? Porque esse valor à vista é o valor que seria pago hoje. Então você vai fazer o seguinte, ó, você vai pegar os R$1.500 e você vai abater a primeira parcela, certo? Beleza. Então se eu subtrair 1.500 de 600, vai sobrar R$900. R$900 vai ser o saldo devedor. Esse saldo devedor ele vai ser capitalizado e vai gerar a parcela 2 e vai gerar a parcela 3. Certo? Então observe que quando eu somo a parcela 2 mais a parcela 3, vai dar R$1.200. Quer dizer, de 900, que foi o saldo devedor que eu fiquei devendo, ele gerou uma quantidade de juros, certo? Mas já está embutido aqui nas parcelas 2 e 3, certo? Então, a minha ideia é que vocês entendam isso, beleza? Então, vamos lá. O que eu quero que vocês relembrem aqui é o seguinte, ó. No juros compostos, o montante ele é calculado assim, ó, capital 1 mais I elevado ao tempo, certo? Então, se eu tenho aqui um determinado capital, aqui no tempo zero, e eu quero chegar esse valor um mês depois, então eu calculo o montante, beleza? Professor, se for a forma inversa, se eu quiser calcular a forma inversa, eu estou querendo saber qual era o capital que eu tinha no início. Então, para que eu encontre o capital do início, é só você pegar esse fator e passar ele dividindo o montante. Então, é como se você estivesse fazendo isso aqui, ó. 1 mais I elevado a T. Beleza? E aí eu encontro o capital que eu tinha inicialmente. O que nós vamos fazer aqui nessa questão? Vai fazer o seguinte, ó. Nós vamos levar tanto a parcela 2 quanto a parcela 3 para o tempo zero. Como assim, professor? Você vai fazer isso aqui, ó. Nós vamos trazer a parcela 2 para o tempo zero, quer dizer, eu vou descapitalizar esses R$600, e essa parcela 3 eu também vou trazer ela para o tempo zero. E aí observe, ó, no tempo zero nós vamos ter esse saldo devedor aqui, ó. Foi isso que eu fiquei devendo, certo? Sem juro, então R$900. Então nós vamos dizer o seguinte, ó, R$900 vai ser igual a quem? A segunda parcela descapitalizada. Então observe, ó, a segunda parcela descapitalizada a gente vai trabalhar com ela assim, ó. Você vai pegar a parcela 2, que no caso seria o meu montante, né, após um mês. Então vai ficar 600 dividido por quem, ó? Por 1 mais I elevado a 1. Professor, por que elevado a 1? Porque é o primeiro mês. Então eu estou descapitalizando a primeira parcela. Beleza. Agora nós vamos descapitalizar a segunda parcela. Então eu vou pegar aqui a segunda parcela, que é R$600, e vou trazer ela para o tempo zero. Então vai ficar 1 mais I elevado a 2. Pronto, agora a gente vai trabalhar com essa equação, certo? Então olha que massa. Professor, como danado eu vou fazer um negócio desse? Então você vai tirar o MMC de 1 mais I e de 1 mais I ao quadrado. Então, como é que a gente faz esse MMC aqui? O MMC, quando vocês tiverem essas questões com fatores, né, com expoente aqui, vai ser o maior deles. Então, o maior deles passa a ser quem? 1 mais I ao quadrado, certo? Então, esse vai ser o meu MMC desses dois denominadores. E aí você faz assim, ó, esse denominador dividido por 1, então vai ser ele próprio, ele multiplicado por 900, então vai ficar 900, que multiplica quem? 1 mais I ao quadrado. Beleza, agora eu vou pegar a segunda parte, né, do segundo membro, vou dividir o denominador que está ao quadrado por ele elevado a 1, então vai sobrar I mais 1, multiplicado por 600, então vai ficar 600, que multiplica 1 mais I. Mais, ó, 1 mais I ao quadrado dividido por 1 mais I ao quadrado vai ser 1.
1 multiplicado por 600, então eu vou ter 600. Então, da agora em diante, ó, o que, é que eu vou fazer? Eu vou dividir todo mundo, ó, por 1 mais i ao quadrado. Então, eu vou cancelar esses dois denominadores aqui. Ó. O que é que vai sobrar nessa equação? Então, vamos lá. Olha como a equação vai ficar. Ela vai ficar assim. Ó. A primeira parte vai ficar 900, que multiplica 1 mais i ao quadrado. Isso vai ser igual a quem? 600, que multiplica 1 mais i mais 600. Beleza? Professor, eu posso simplificar essa equação? Pode. Eu poderia dividir aqui todo mundo por 300. Ó. Então, vamos dividir isso aqui por 300 para diminuir esses valores. Então, quando eu divido tudo isso aqui por 300, nós vamos ter isso aqui. Ó, 900 dividido por 300, aqui vai ficar 3. Certo? Ó, 1 mais i ao quadrado. Ok. Ó. 600 dividido por 300, aqui fica 2, que multiplica 1 mais i. E 600 dividido por 300 fica 2. Pronto, o que é que nós vamos fazer? Eu vou levar todos esses elementos que estão no segundo membro para o primeiro membro. Então, nós vamos ter essa equação aqui, ó, 3, 1 mais i ao quadrado, menos 2, que multiplica 1 mais i, menos 2, isso tudo igual a zero. Então, nós vamos trabalhar, ó, com essa equação aqui. Olha que questão interessante. Professor, vai resultar numa equação de segundo grau? Vai resultar numa equação de segundo grau. Beleza? Então, vamos continuar ela resolvendo aqui, desenvolvendo essa segunda parte. Então, vai ficar assim. Então, vamos trazer para cá. Então, nós temos, ó, 3 que multiplica 1 mais i ao quadrado, menos 2 que multiplica 1 mais i, menos 2 igual a zero. Pronto, agora a gente vai trabalhar com essa equação, beleza? Então, o que é que eu devo fazer? Eu vou desenvolver esse primeiro parênteses. Então, aqui nós vamos ter um produto notável, né? Então, eu vou fazer direto. Então, o quadrado do primeiro termo é o próprio 1. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, vai ficar 2i mais o segundo termo ao quadrado. I ao quadrado. Beleza. Esse 2, eu já vou multiplicar todos os elementos do parênteses, certo? Então, menos 2 vezes 1. Então, vai ficar menos 2. Menos 2 vezes i, menos 2i. E esse menos 2, ele está sozinho aqui. Então, agora vamos multiplicar o 3. Ó. 3 vai multiplicar 1, então vai ficar 3. 3 vai multiplicar 2i, então vai ficar 6i. E 3 vai multiplicar i ao quadrado, então vai ficar 3i ao quadrado. Daqui eu já posso organizar, ó, menos 2 com menos 2, então vai ficar menos 4, menos 2i igual a zero. E organizando essa equação, vai ficar assim, ó, 3i ao quadrado, 6i eu vou subtrair com menos 2i, então sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior, então vai ficar 4i. E esse menos 4 eu vou subtrair ele com 3, ó, então vai ficar menos 1. Isso tudo, ó, igual a zero. Pronto, então agora nós vamos trabalhar com essa equação do segundo grau. Olha que questão interessante, viu? Essa questão aqui é massa, viu? Então se liga aí. Professor, eu vou ter que resolver essa equação de segundo grau para encontrar i. Vai. O i é justamente a taxa, que é o que ele está querendo, né? Então vamos lá, vamos desenvolver. Então vai ficar assim, ó. Resolvendo ela usando o método de Bhaskara, então nós vamos ter o azinho vale 3, o bzinho vale 4, os coeficientes, né? E o czinho ele vai equivaler a menos 1, certo? Então vamos aplicar no delta. Quem é o discriminante? É o valor de b ao quadrado, então vai ficar 4 ao quadrado, menos 4, que multiplica o valor de a, que é 3, vezes o valor de c, que é menos 1. Então esse delta ele vai passar a ser quanto? Então 4 ao quadrado dá 16, 4 negativo vezes 3 dá 12, 12 negativo vezes 1 dá mais 12. Então, o delta ele vai passar a ser quanto? 28. E aí você começa a clarear. Por quê? Ó? Porque ele trouxe lá na questão raiz quadrada de 28. Então, nós vamos usar ela aqui. Certo? Então, vamos lá. Então, a segunda parte de Bhaskara, professor. Lembre que essa equação não é de Bhaskara, tá? Mas não vamos entrar nesse detalhe. Então, vamos lá.
Então, I vai ser equivalente a quem? Então, você vai pegar o valor de B negativo, então vai ficar menos 4, mais raiz quadrada de 28, sobre quem? 2 vezes o valor de A. Então, como A é 3, então vai ficar 2 vezes 3, 6. Aqui eu tenho a primeira raiz. A segunda raiz, que seria o meu x, duas linhas, né? Então, vai ficar assim, ó, menos 4 menos raiz de 28, dividido por 6. O que eu consigo perceber? Como nessa questão ele está envolvendo, ele fala que os dados teve um acréscimo, então nós não vamos utilizar uma taxa negativa. Por quê, professor? Porque não teve desconto, não teve decréscimo, certo? Então a taxa negativa ela não convém na situação, tá? Pode ser que tenha questões que tenha taxa negativa, pode, mas nessa situação aqui não. Por quê? Porque houve um acréscimo, então a taxa só pode ser positiva. Beleza, agora a gente vai trabalhar com a taxa positiva, que é essa primeira raiz. Então a raiz quadrada de 28 ele trouxe na questão. Raiz quadrada de 28 ele trouxe equivalente a quanto? 5,29. Isso aqui ele trouxe lá dentro da questão, certo? Então a gente deixa lá aqui que a gente vai usar esse valor. Então vai ficar assim, ó, menos 4 mais 5,29, isso tudo ó, dividido por quanto? Por 6. Então agora nós vamos subtrair 5,29 de 4, então vai ficar 1,29 e eu vou dividir isso por 6. Então fazendo essa divisão, 1,29 por 6, isso vai ser equivalente a quanto? Então para que eu retire essa vírgula, eu vou ter que multiplicar esse número 1,29 por 100, e daí eu multiplico 6 também por 100. Então aqui nós acrescentamos duas casas e eu cancelo a vírgula. Beleza, 129 é menor do que 600, então eu coloco um zero e uma vírgula no quociente e acrescento um zero aqui no termo que será dividido. Agora vai resultar aqui num 2, então 2 vezes 6 dá 12, 2 vezes 0 dá 0, 2 vezes 0 dá 0. Então vai sobrar 90. 90 é menor do que 600, como eu já coloquei um zero e uma vírgula, acrescento outra casa aqui, e aí dá um 1. Então aqui vai resultar em 600. Professor, 600, aqui vai ficar 0, 0, então 9 menos 6 aqui dá 3. 300 é menor do que 600, como eu já coloquei um zero e uma vírgula, posso acrescentar uma outra casa aqui, e aí dá um 5. 5 vezes 0 dá 0, 5 vezes 0 dá 0, 5 vezes 6 dá 30. Então nós chegamos à conclusão ó, que essa divisão é 0,215, sendo que os valores de taxa, ele é dado em porcentagem. Então, o que eu faço? Eu multiplico isso aqui por 100. Então, multiplicando por 100, a taxa dessa operação vai ser equivalente a quanto? Então, 21,5% ao mês. Tá? Então, é uma questão muito massa, certo? Acho que é uma questão difícil, para pouco tempo, né? Então, galera, a alternativa correta, vamos lá, vamos voltar aqui. A alternativa correta, letra D de danado, tá? Questãozinha bem massa aí que o Enem trouxe, com um grau de dificuldade elevado, né? Essa é aquela questão que você tem que marcar e deixar para fazê-la no finalzinho da prova. Porque se desse tempo, você tentava fazer. Se não desse, você fez as questões mais fáceis, as questões medianas. Então, galera, se você gostou, senta o dedo no like, se inscreve no canal, marca o sininho para receber as notificações. E aqui ao final do vídeo eu vou deixar um card com as outras questões que já foram comentadas, né? E à medida que for passando os dias eu vou colocando outros vídeos com relação às questões do Enem 2023. Valeu, galera, tamo junto, até o próximo vídeo, fui!